O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. Olá, saudações a você, telespectador da TV Diário do Sertão. Um abraço fraternal nesta terça-feira, sempre o nosso encontro após as 20 horas, não só na TV Diário do Sertão toda terça-feira, mas também o programa fica disponível para aqueles, que não, por um motivo ou outro não tiveram a oportunidade de acompanhar o programa ao vivo, aqui no canal do YouTube do Grupo Atlântico de Comunicação. Nosso podcast começa nos estúdios Wincast aqui em João Pessoa e sempre trazendo temas importantes, convidados ilustres, pessoas que realmente trazem informações importantes e de interesse da coletividade. Está no ar o nosso Wincast, TV Diário cobre Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, o nosso sertão está sempre nos acompanhando, o Vale do Piancó, então sejam todos bem-vindos e abraçados. E hoje a gente vai conversar com uma gastróloga, acadêmica em nutrição, com a trajetória marcada com o compromisso da inclusão alimentar, a segurança nutricional. Ela tem atuação, inclusive, não só aqui na Paraíba. A gente vai conversar sobre a associação que realmente está fazendo a diferença, tem projetos aprovados, tem projeto recentemente aprovado que deve, inclusive, já acontecer no nosso estado, vai trazer essa novidade. Então a gente conversa com Izzy Nobre, da Associação de Apoio à APLV e Alergias Alimentares da Paraíba. O que é realmente a APL, que é 4KPB, né? Isso, A4PB. A4PB, né? É uma entidade, você vai trazer detalhes, mas a gente vai falar sobre essa missão da inclusão alimentar, né? Garantindo aí mais segurança, qualidade de vida para as pessoas que têm restrições alimentares, como alergias, intolerâncias, doença celíaca, diabetes e também o público vegano. Né? Então tem muita coisa para a gente conversar em 50 e poucos minutos do nosso podcast. Seja bem-vinda, satisfação tê-la aqui. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho que é muito importante a gente sempre levar a informação a quem necessita. E a gente está chegando no sertão, né? Que maravilha. Eu, como uma boa sertaneja, fico lisonjeada, né, de levar o meu trabalho para quem mais necessita dessa informação. Muito obrigada pelo convite. Antes de mais nada, e a gente, claro, vai tocar nesse fato novo, que é essa lei. O projeto foi apresentado na Assembleia pelo deputado estadual, foi sancionado e já está em vigor. É interessante que estabelecimentos, restaurantes, em sua particularidade, possam já estar
cumprindo, então já tendo esse cuidado, e você vai trazer detalhes dessa lei daqui a pouco, mas eu quero saber um pouco da história, como começou, como foi criada essa entidade A4PB e qual é a história pessoal que está por trás, né, desse início. Então, eu sempre digo que toda história, ela vem talvez de uma dor ou de um sentimento de querer mudança. Sim. Eu sou mãe e meu filho nasceu com alergia alimentar. Através dessa alergia do meu filho, eu me vi sem saber o que fazer. Meu filho tem hoje 8 anos, vai fazer 9. 2017, alergia alimentar era algo que ninguém imaginava o que era. Pelo menos no meio da comunicação, do que eu procurava, dos médicos. Para você ter ideia, para ter o diagnóstico do meu filho, foram 46 médicos para eu ter o diagnóstico. Nesse período, veio também uma depressão, veio uma tentativa de suicídio, veio uma situação na qual uma mãe nunca deve passar. E eu passei. Naquele ponto que eu vi meu filho naquela situação, eu disse: quantas e quantas mães devem estar passando a mesma coisa? Então, com isso, a gente se resolveu se unir, comecei a postar um pouco da minha realidade com meu filho. Isso foi atraindo algumas mães. Poucas. Quanto tempo já da A gente tem 8 anos e meio de associação, de trabalho, de fato, na E associação. não se resume só a Paraíba. Não, não. A gente já pulou a etapa da Paraíba no primeiro ano. Primeiro ano já fui chamada para palestrar no Ceará. Você é palestrante também. Hoje sim, hoje me considero, mas antes chegava no microfone e começava a chorar. Porque eu estava falando do meu filho. Quando a gente fala de uma realidade que a gente vive, é complicado. Então, a associação nasceu de fato, o grupo de mães, primeiramente, nasceu para ajudar outras famílias que precisavam. Esse foi o primeiro intuito. A gente não imaginava que chegaria a essa proporção, mas a gente teve que ir caminhando junto para tentar, de fato, abraçar mais e mais pessoas. E porque, justamente, né, você já falou da pauta e tal, e a gente sabe que realmente não é somente com os filhos, com os pequenos, com menores, com crianças. Existem pessoas de todas as idades que têm essa necessidade. Então, quando eu comecei, de fato, a estudar, eu era técnica administrativa até então. Eu disse, não, eu tenho que entender mais sobre a alimentação. Então, fui fazer gastronomia por conta dessa tentativa de conhecer mais sobre o alimento. E nisso, no estudo, dia após dia, eu fui vendo que a alergia alimentar é um número que cresce a cada dia. Hoje, É questão de saúde pública. sim, sim. E hoje, quando a gente vai ver de fato como hoje o meu número de alergia alimentar se transformou em restrições alimentares, hoje a pauta não engloba só a parte da saúde em si. Hoje a gente fala de restrições alimentares no total. Hoje a gente tem, em média, 75% da população com algum tipo de restrição alimentar. É um número alto. Nesse meio aí a gente tem, em média, de 30% a 40% da população com alergia ou intolerância. A gente tem pessoas com doença autoimune também que precisam de uma alimentação diferenciada. E também a gente tem pessoas que têm a questão do veganismo, pessoas também da questão cultural ou religiosa que precisam de uma alimentação segura para cada situação. Então, um número alto. É mais da metade da população. Mas aí, qual é o impacto real das alergias alimentares na vida das crianças, das famílias, isso no dia a dia? Como até citei do meu fato, eu tive uma tentativa de suicídio. Por quê? Porque a gente não é abraçado primeiramente pela saúde. A gente chega, infelizmente, até mesmo no médico, nutricionista, que às vezes nem sabe de fato o que é alergia alimentar. E para a gente chegar e ter o diagnóstico é mais complicado. Nesse ponto, a criança ou o adolescente ou o adulto, seja o que for, vai ter o quê? Vai ter primeiramente a falta nutricional. Porque tudo que come pode ter aquela reação gastrointestinal, é um dos pontos, mas também uma criança pode vir a óbito. Porque pode dar, sim, um edema de glúten naquela pessoa. Não sei se você chegou a ter conhecimento daquele caso que foi repercussão nacional da moça que teve alergia ao cheirar a pimenta. Ela teve somente o contato respiratório com a pimenta, na qual ela teve anafilaxia e até hoje ela é acamada em situação até mesmo irreversível, por conta da restrição alimentar. E aquela velha história, né? Infelizmente a gente tem algum problema e
não tem conhecimento. Nesse caso, a gente foi isso, né? Sim. Né? Aquele contato, não, eu sou alérgico a camarão, a não sei o quê, mas aí a gente precisa... O que é que você recomenda hoje para as pessoas de um modo geral? É sempre o quê? As pessoas terem um cuidado maior, justamente nesse ponto, de fazerem exames, de se cuidarem mais? Infelizmente, a alergia alimentar ela é uma doença que tem uma parte da imunidade. Então, pode ser que hoje, nós estamos aqui, vamos dizer que a gente tem aqui um prato de camarão. Pode ser que a gente coma hoje esteja tudo bem, mas amanhã o nosso sistema imunológico pode mudar e a gente pode ter reação. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é em qualquer situação de risco que você vê que a garganta coçou após comer um alimento, surgiu manchas vermelhadas na pele, teve uma reação gastrointestinal de vômito ou até mesmo de diarreia com sangue, essa pessoa deve procurar com urgência o médico. E como eu disse, se for algo na garganta, procurar de fato a emergência para tomar uma adrenalina. E a gente fala adrenalina é a única medicação que salva vidas e infelizmente no Brasil nem é aprovada pela Anvisa. É complicado. Isso eu tô falando da autoinjetável. A gente não tem no Brasil essa adrenalina aprovada, a gente tem que comprar fora do país para que a gente tenha segurança dos nossos filhos numa situação como essa. Bom, estou conversando com Izzy Nobre, presidente da Associação de Apoio à APLV e Alergias Alimentares da Paraíba, A4PB. Traduza para a gente essa sigla APLV, considerando que nós somos leigos, né? E por que A4PB? Então, quando a gente foi procurar, de fato, um nome para a associação, a gente quis, de fato, englobar todas as alergias. Só que para citar cada um ia ser um pouco complicado. Então, a APLV significa alergia à proteína do leite da vaca, que hoje a gente não considera mais de leite da vaca, e sim leite de origem animal. Por quê? Porque não é só o leite da vaca que vai dar alergia. O leite da cabra, de búfala, de jumenta. Sim, porque tem mães que pensam que pode dar até leite de jumenta à criança. Sim. E esses animais também têm a mesma proteína e podem dar a mesma reação na criança. Então, com isso, a gente colocou que era a base, que era a APLV, e também as outras alergias. Então, a 4PB tornou-se Associação de Apoio à APLV e Alergias Alimentares do Estado da Paraíba. Qual é o impacto real das alergias, aliás, de que forma, na verdade, a falta de informação e preparo da sociedade pode colocar vidas em risco? A gente tem um impacto, primeiramente, na saúde. O impacto, digamos, da criança ter a saúde dela correta. O segundo impacto, na verdade, eu sempre falo dos direitos constitucionais, que são abordados quando a pessoa tem uma alergia alimentar grave. Então, o direito à alimentação, muitas vezes de fato, barrado. Eu vou dizer em 2 locais que a gente acha que vai ter, sim, aquela alimentação. A gente tem a creche, escola ou universidade. Imagina só, a criança chega hoje na escola e chega a hora da merenda, do lanche, do almoço, seja como for, e essa criança não tem a alimentação dela. E se tiver, não é uma alimentação segura. Essa criança pode até ir a óbito por conta de uma alimentação errada. Aqui em João Pessoa nós temos uma lei que já é, de fato, conscientizada desde 2020. Essa lei onde as creches, escolas, universidades, no âmbito João Pessoa, tem que ter alimentação nutricional igual para cada tipo de restrição alimentar. Então, isso já é lei, a gente, de fato, e vai as outras atrás. cidades da Paraíba, como é que ficam? A gente tem esse projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas, infelizmente, até hoje não foi aprovado. Porque numa escola pública, numa creche municipal, a alimentação ela é uma só. Só que aqui em João Pessoa, hoje, a gente tem uma cozinha específica para fazer a alimentação. Porque a gente pensa que é somente fazer diferente. Não. Para um alérgico, só para você ter uma noção, um exemplo que eu vou lhe dar. Esse copo aqui foi leite uma vez na vida. Esse copo, por mais que eu lave, eu coloque aqui o bombril, faço o que eu quiser para aos meus olhos estar limpo. Ele ainda tem resíduos de leite. Uma pessoa com alergia ao leite de vaca grave, após tomar uma água nesse copo, pode vir a óbito. São raros casos, mas a gente nunca pode pecar pelo excesso. Digamos que a gente tem que ter, sim, aquela cautela. Então,
tudo hoje de uma criança com alergia ao leite tem que ser feito em um ambiente separado. Então, existe uma cozinha hoje totalmente equipada para fazer a alimentação dessas crianças. Por que foi importante estruturar a associação já com essa visão de Estado, João Pessoa, de Paraíba e já se expandindo para outros estados do Nordeste? A gente precisava de respeito. Porque quando a gente chegava, de fato, para ir atrás de uma situação, seja uma escola, para dizer, essa criança não tem alimentação. Para chegar no hospital e pedir para ter um pouco de cautela sobre a medicação que está dando àquela criança por conta da alergia, a gente não era ouvido. Ouvido a gente era, mas respeitado não. Então a gente se colocou numa mudança. Então a gente tem que ter um pouco de autoridade para de fato mostrar o que a gente tem a fazer aqui pelo Estado. Então a gente começou esse trabalho com audiência pública. Foi o primeiro passo que a gente deu. A gente fez uma audiência pública a nível municipal aqui em João Pessoa. Nessa audiência pública apresentamos já 4 projetos de leis. Nesses 4 projetos de leis, antes mesmo de sermos associação, a gente já teve os projetos aprovados. Inclusive esse projeto citado aqui sobre a questão da alimentação nas escolas. Esse projeto foi vetado pelo prefeito da época. O prefeito vetou por ter custos. E eu fui lá com mais de 40 mães, crianças, em plena reunião da CCJ e derrubamos o veto. Como é que fica esse trabalho justamente de fiscalização, de execução? O trabalho de fiscalização hoje é um pouco complicado. Por quê? Porque a gente só pode fiscalizar a partir da denúncia. Então, a gente sempre pede para as famílias que têm filhos ou pessoas com restrições alimentares, onde a gente tem lei que abraça e proteja eles, de que sejam nossos olhos. Então, tem alguma coisa errada acontecendo? Exemplo, alguma escola aqui em João Pessoa não tem a alimentação correta. Chega para a gente que a gente vai, de fato, resolver. A gente vai para um hospital. Chegou no hospital, a gente tem uma lei também, onde os hospitais têm que informar quanto à presença de alergênicos nos medicamentos, e tem hospitais que não informam. Então, quando uma mãe, um pai, um parente passa por uma situação como essa, deve nos procurar. A gente tem nossa equipe jurídica que a gente vai atrás para que, de fato, a lei seja, de fato, aprovada e seja, de fato, cumprida. Né? Exato. Eu vejo que nas cozinhas comunitárias também já acontecem palestras, mentoria, consultoria. Você vem fazendo esse acompanhamento também? Sim, em 2020 a gente começou fazendo um trabalho, bem em plena pandemia, sobre essas questões, onde a gente colocou de fato, onde a gente mais precisa, onde a gente não tem os olhos de fato vistos pela sociedade, que é na comunidade. Então eu fui em todas as cozinhas comunitárias, fiz um trabalho de conscientização, fiz um trabalho também de mostrar como deveria ser feito o alimento, a segurança alimentar. E hoje, atualmente, também eu sou conselheira de segurança alimentar aqui em João Pessoa. Então, o meu trabalho, que era só na cozinha comunitária, hoje é a nível segurança em todo o ambiente. Então, a gente consegue, de fato, ter uma fiscalização maior nesse ponto da cozinha comunitária, como também de proteção às pessoas, situação de rua, por exemplo, e pessoas que se alimentam através de um hospital, para todos eles terem a segurança também das creches, né? Como a gente sempre bate nessa tecla. Já que a gente está falando de lei, a Assembleia Legislativa da Paraíba publicou, inclusive, recentemente, a lei de número 13.898, de autoria do deputado Anderson Monteiro, né, que trata da obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais que fornecem alimentos informarem sobre a presença de determinados ingredientes em seus cardápios ou expositores. De acordo com a norma, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos do setor alimentício devem indicar a presença de glúten, leite, peixe, amêndoas, corantes, castanha, soja, ovo e crustáceos. A informação deve ser disponibilizada de forma clara e visível, junto ao nome do alimento oferecido. A lei prevê ainda a possibilidade de criação de um cardápio auxiliar exclusivo para apresentar essas informações. O texto também estabelece que a identidade seja realizada por meio de ícones específicos constantes em tabela anexo, garantindo padronização e clareza. Essa lei já foi aprovada, já foi sancionada pelo governador, sim, já está em vigor. Sim. E os restaurantes já estão cumprindo? Não. E a fiscalização?
Agora a gente vai começar. O primeiro local que a gente está de fato divulgando sobre essa lei é aqui contigo, tá? Primeira mão. Essa lei é uma lei de segurança e também de respeito com as pessoas. Por quê? Porque a gente abre um cardápio hoje e às vezes tem falando somente lá. Massa de macarrão com carne moída. Mas e o preparo? Como foi? Vai margarina, vai manteiga, vai óleo, vai alguma base de crustáceos? Como é feito de fato esse alimento? Então, a partir do momento que você abre o cardápio, que nesse cardápio tem lá os ícones sobre o que pode conter nesse alimento, a gente já fica com mais segurança de querer comer ou não. Inclusive, também temos uma outra lei, na qual eu não tenho ela aqui também, mas trata-se também da segurança da pessoa que tem restrição alimentar, que vai entrar no restaurante hoje, por exemplo, eu vou fazer uma confraternização com amigas e vai ser em um restaurante na qual eu não posso comer nada. Porque o restaurante eu sei que tem contaminação cruzada pelo alimento na qual eu tenho alergia. Eu vou deixar de ir? Não. Eu vou para aquele ambiente. Mas hoje eu tenho a segurança de uma lei que eu posso levar minha marmita sem o restaurante barrar. Obviamente, mostrando que você tem a restrição alimentar, mostrando o laudo que você é alérgico. Ou até mesmo, digamos, uma criança, uma pessoa autista que tem a seletividade alimentar, mostrando o laudo que você não consegue comer e tem que se alimentar de forma que do alimento que você levou. Diferente. Você pode ser, sim, abraçado por essa lei. Essa lei, ela foi sancionada e publicada no Diário Oficial no dia 18 de setembro do ano passado. Isso. Então, os estabelecimentos, eles tinham 180 dias, 6 meses, para se adaptarem, e a lei já passou a valer. Setembro, outubro, novembro já está valendo. A partir de março, do dia 10 de março, já foi, de fato, para ser cumprida oficialmente. Então, os cardápios hoje, a gente já tem algumas empresas, até nível nacional, por exemplo, que estão aqui em João Pessoa, algumas empresas fast foods, eles já têm, de fato, essa conscientização de informar quanto ao alergênico, mas, infelizmente, a maioria não tem. A gente está fazendo até um trabalho em cima dessa lei para a gente colocar nas redes sociais, porque só quem teve contato com ela foi quem nos segue no Instagram ou quem segue o deputado Anderson Monteiro. Fora isso, quem tem acesso, de fato, às leis de ficar pesquisando, então já são pessoas que, de fato, têm aquela procura, mas os demais não. Então, a gente também está à disposição, tá, para ajudar, entrando em contato com a gente pelo Instagram da associação ou pelo WhatsApp, a gente consegue passar até uma consultoria de como ser feito esse projeto de uma forma simples. E se o estabelecimento for flagrado não cumprindo, desrespeitando a lei? Aí a gente vai entrar com o Ministério Público. A gente vai entrar com o Ministério Público, nossa equipe jurídica, porque a gente quer a segurança. Mas há pessoas suficientes para fiscalizarem tudo isso? Por isso que as pessoas têm que ser nossos olhos. Os próprios Isso. Então, o consumidor que for a um restaurante chegar que não veja, de fato, o cardápio cumprido. Porque isso tem que ser o cardápio geral. Geral. Né? Geral. Se for para ter ali, digamos, um suco de laranja, esse suco de laranja, se ele tiver, digamos, uma possibilidade de conter leite, pela questão de usar o mesmo liquidificador, por exemplo, tem que ter o símbolo do leite. Então, é minucioso. A gente tem um caso recente lá na minha terra, lá em Pombal, né? Que foi de âmbito nacional, Sim. mais de 100 pessoas contaminadas, e uma amiga, uma pessoa que eu tive a satisfação, pessoa super alegre, né? Trabalhamos juntos na prefeitura, e ela veio a óbito. E ainda é um mistério a morte da Raíssa, apesar de muitas especulações, né, de muitas defesas por parte do estabelecimento, e se fala, mas até agora nada. Então, talvez, com mais informações, com uma, como eu posso dizer, até num cardápio mais aberto, né, mas nesse formato, e num trabalho que a gente sabe que no interior não funciona, né, nem vigilância, nem fiscalização, a gente não tivesse perdido a Raíssa e não tivesse mais de 100 pessoas naquela situação. Sim, a segurança alimentar hoje é algo, infelizmente... E só fecha a porta quando é roubado. Só quando é numa situação como Até essa. agora ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe. Na pizzaria. É complicado, é bem complicado quando a gente fala de segurança alimentar. Eu que sou da área, que gosto muito dessa parte, quando a gente vê uma situação como essa, a gente fica muito triste. Porque hoje, quando a gente vai falar de manipulação de alimentos, é algo tão rigoroso, a manipulação, mas infelizmente que o cara que estava lá com um ferimento, será que foi?
Pode Mas o ser. ferimento, enfim, então são Uma unha muitas especulações. suja, uma unha suja, porque assim, no ambiente, como eu sou formada em gastronomia, um ambiente cozinha, unha grande não pode, esmalte não pode, não pode nada de brinco, colar, nada. Tem que estar, de fato, com a touca. Então, tem que ter uma segurança. Se usar óculos, exemplo, a gente tem que colocar um esparadrapozinho para que não tenha risco de cair. Cílios, não pode nenhum tipo de maquiagem no rosto. Eu digo isso quando eu tô na cozinha, eu sou outra pessoa. Porque a gente tem que realmente se desmontar, não pode ter nada. E hoje, quando a gente vai ver cozinhas hoje em dia, a gente vê cozinhas com pessoas trabalhando de forma totalmente errada. E, infelizmente, como você disse, hoje a gente não tem como fiscalizar tudo do cardápio, imagina só a vigilância. Então, tem que ser, de fato, os consumidores têm que ir atrás, denunciar, de fato, para que a gente tenha, pelo menos, uma tranquilidade na segurança alimentar, que é tão fácil de lidar. Tão fácil de lidar. Porém, tem que ter, sim, a cautela e o respeito com o consumidor. A gente tem um breve intervalo e você não sai daí, fica ligado na TV Diário do Sertão. A gente volta rapidinho com Izzy Nobre, conversando sobre segurança alimentar, sobre alergias, sobre cuidados importantes, inclusive essas informações. Rapidinho a gente volta. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. Já de volta com o nosso Pódio Encast, toda terça-feira, sempre após as 20 horas. A gente tem esse encontro aqui não só na TV Diário do Sertão, para todos os estados, enfim, a TV tem uma cobertura e uma abrangência a nível nacional, a gente sabe disso, não se limita somente aos estados do Nordeste, nem ao Sertão da Paraíba, né? O programa está sempre disponível e, inclusive, a programação da TV Diário está 24 horas no ar, tanto disponível no próprio portal da TV Diário, né, no portal diariodosertão.com.br, como até mesmo no nosso site, que é o portal sn1.com. Você tem a oportunidade de acompanhar a programação que tem música, tem informações, tem entretenimento, vale a pena mesmo você acompanhar a nossa cultura, né, as histórias do nosso estado e também dos estados circunvizinhos. O Ceará está sempre em destaque também na programação da TV Diário. E hoje a gente bate um papo com Izzy Nobre, que é gastróloga e acadêmica em nutrição, mas também é presidente da associação A4PB. A4PB, né? Que é justamente ligada a essa situação que é muito delicada, que são as alergias de um modo geral, né? O cuidado que você tem que ter. Isis, você tem mais de 60 projetos já aprovados pelo Brasil afora. Como foi essa construção e essa expansão? Nascer há cerca de 8 anos
João Pessoa, na Paraíba, e aí se expandir? Então, quando a gente iniciou o projeto, a gente já iniciou falando de leis. Mas por que leis? É tudo inédito isso? Tudo. A maioria foi assim, tirando da nossa dor. Quando meu filho for para a escola, como vai ser? Quando meu filho for para o hospital, como vai ser? Então, as leis são sempre em cima de dores que a gente viveu ou de mães que relataram para a gente. Então, a gente começou com 4 leis a ser apresentadas aqui em João Pessoa. Daí, a gente já foi para o Ceará logo no segundo mês. E do Ceará, a gente começou a expandir para outros estados. Os estados nos procuravam. A gente pode replicar a lei, a gente mandava, a gente era chamada para audiência pública. Isso tudo com meu filho de 1 ano e pouquinho em casa, eu tendo já que viajar, que levar o projeto, e isso tudo sem nenhum ganho financeiro. Então, parando de fato a minha vida para ir em cima desses projetos. Então, já conseguimos apresentar 61 projetos de lei a nível Brasil. Aprovados todos eles? Temos 21 aprovados, o restante a gente tem um pouco de dificuldade ainda, bate em cima de algumas teclas. Como é justamente esse relacionamento com as autoridades, com os deputados, com os vereadores? A primeiro momento é maravilhoso, eles adoram a procura. Mas quando a gente de fato mostra como é o projeto, mostra que a gente não está ali para brincadeira. Eu vou relatar uma lei que é bem legal, que essa lei é referência a nível nacional. A gente tem uma lei que eu apresentei ela em Maracanaú, no Ceará. É uma lei inédita também, que era uma lei sobre nomenclatura de manteigas. A gente conhece hoje as manteigas a partir do derivado do leite da vaca. Manteiga é feita a partir do leite de vaca, certo? Isso nos estudos que a gente tem. Porém, uma criança alérgica, digamos, uma criança vai para uma escola hoje, tem uns amiguinhos... Aqueles creme vegetal. Isso. A gente tem que chamar creme vegetal, pela lei que a gente tem hoje a nível nacional do mapa. Porém, eu não acho correto. Por quê? Porque uma criança tem que ter inclusão. Imagina o abalo psicológico de uma criança, ver todos ao seu redor dizendo, vou comer um pãozinho com manteiga. E aquela criança dizer, eu vou comer um pão com creme de origem vegetal. Não é inclusivo. Quando a gente fala assim, não é inclusivo. E essa lei eu apresentei em Maracanaú e o vereador de Maracanaú, digamos, o vereador responsável que estava lá à frente, ele é simplesmente filho do diretor-geral do Ceará de laticínios. Então, quando eu apresentei a lei, ele ainda falou, eu também sou dono de uma empresa de laticínios. E ele entendeu a situação, entendeu o lado da inclusão, e ele, mesmo sendo filho, ele disse, em casa meu pai vai brigar comigo, mas eu não sou desonesto em não aprovar essa lei. Então, ele foi uma peça principal para a gente aprovar essa lei, só que a gente ainda está tendo dificuldade a nível nacional. A gente está com ela parada no Senado por, infelizmente, a briga do mapa com a gente. Então, é complicado. A gente tem que ser muito rígido para aprovar uma lei hoje em dia. A gente tem que fazer audiência pública. O mapa é o Ministério da Agricultura. Da Agricultura. Isso. Certo. Como empresas e instituições podem se tornar parte ativa na construção de uma sociedade mais inclusiva e segura alimentarmente? A gente tem hoje, perante a Associação A4PB, mais de 20 parceiros. Parceiros tanto no modo da alimentação, como parceiros também em clínicas. A gente tem médicos parceiros, a gente tem nutricionistas parceiros, a gente tem empresas de alimentação. Um exemplo a nível mundial que é a Danone. A Danone é nossa parceira. Hoje eu faço parte da Danone do movimento Nutrindo Vidas. É um movimento muito legal que a gente fala sobre alimentação e nutrição individualizada. E já fui coautora de 3 projetos com a Danone que foram levados para os médicos do Brasil e também médicos de exterior para falar sobre a alergia alimentar. E na Paraíba, essas empresas de laticínios, como é que estão com relação a essa causa? Hoje a gente tem algumas empresas aqui na Paraíba que abraçam a causa, algumas muito presentes, eu gosto muito de citar, Delícias da Aninha, por exemplo, a gente temos a Inhaque, a gente temos a Jaina Alimentos, a gente temos várias empresas nesse contexto de alimentação que abraçam a nossa causa, tanto na parte de conscientização, como também na parte de financeira. Quando a gente faz algum projeto, deles estarem ali abraçando, apoiando, quando a gente tem de fato ali que arrecadar algum valor para
ajudar uma família em necessidade, em condições da alimentação, essas empresas se juntam e a gente consegue realizar um momento legal. A exemplo, a gente sempre faz eventos como a Páscoa inclusiva, que a criança alérgica ela não consegue comer o ovinho de chocolate. O ovo de chocolate, e às vezes até mesmo quando ela vai atrás de comprar aquele ovo, ele tem um valor mais caro. Então, financeiramente, nem todos conseguem comprar. E a gente consegue estar abraçando essas famílias com esses eventos. Quais são os principais desafios enfrentados hoje pelas pessoas com restrições alimentares no Brasil? Eu acho que o primeiro, o respeito. O respeito acho que é primordial. A gente tem um desrespeito quando a gente fala de alergia alimentar até na própria casa. A gente já passaram mais de 12.000 famílias pela associação. Isso a nível municipal, estadual e algumas pessoas de outros estados. Então, a gente vê relatos diariamente. Então, a gente já viu situações do pai expulsar a mãe e a criança de casa por não aceitar que a criança tivesse alergia. Da avó dar um alimento à criança, mesmo sabendo que ele é alérgico à criança, e a óbito. A gente já viu um caso, até como eu citei no início, de uma mãe que escutou de um médico para tomar leite de jumenta e a criança quase veio a óbito. Então, são situações que a gente vê que o principal que a gente vê é o desrespeito. Eu acho que se a gente tiver essa base de respeitar o que a outra pessoa passa, a gente já tem um avanço muito grande nesse meio. Nós estamos conversando com Izzy Nobre e o tema hoje é importantíssimo. Se você quiser, inclusive, seguir, né, a Izzy, dá o Instagram aí, deixa o Instagram da associação A4PB. Isso, nós temos o Instagram da associação A4PB, já encontra rapidinho com esse nome. E temos também o Instagram de consultoria, que é Izzy Nobre Consultoria, onde a gente dá o apoio às escolas, às creches, ou até mesmo nesse contexto dessa lei que a gente citou sobre os cardápios, como fazer da forma correta. Você está muito forte, digamos assim, atuando, está mais presente na capital. Você está em João Pessoa. Sim. João Pessoa tem lei, João Pessoa as coisas estão fluindo de uma maneira, digamos, a favor. Mas e o Sertão? Tem abraçado? Quais outras cidades do estado, quais os gestores que têm abraçado essa causa? A gente tem muita dificuldade ainda para chegar até o Sertão. Inclusive, minha cidade é complicada. Então, quando a gente, de fato, vai atrás dos políticos, em cidades menores, a gente tem um balde de água fria. Por quê? Porque acha que naquela cidade não tem. Mas a gente vai com números, a gente vai mostrando a quantidade de pessoas que tem ali com alergia. Hoje, aqui, a nível estadual, a gente só tem 4 cidades que abraçam o projeto, de fato. A gente tem João Pessoa, a gente tem Campina Grande, a gente tem Santa Rita e a gente tem Patos. Foram as cidades que a gente conseguiu levar o projeto. Fora isso, muito complicado. Já mandei também para Cajazeira, já mandei para Pombal, porém nenhum projeto foi abraçado, nem mesmo de ser apresentado. Pombal, inclusive, tem hoje uma pessoa que lá atrás eu acompanhei os primeiros passos à frente da Secretaria de Educação, que é a cunhada do prefeito Galego, que é a Taglia, que abraçou a causa do autismo, tem filho autista, e eu me recordo que acho que foi em 2017 para 2018, a Taglia esteve conosco num programa que a gente tinha lá em Patos, falando sobre isso, e tentando justamente, como posso dizer, até popularizar ainda mais a situação da causa autista no sertão, porque até então, naquela época, não era tão forte como hoje, né? E por que eu estou falando da Taglia? Porque se o contato dela não mudou, eu vou passar. Ela assumiu recentemente a Secretaria de Educação e eu acho que ela é uma pessoa que pode somar com você nessa luta. Porque ela é uma pessoa justamente que vivencia a situação do autismo e, consequentemente, né, de outros casos atípicos lá da cidade. E como ela chegou recentemente à secretaria, né, eu acredito que a Taglia vai ter um olhar especial. Perfeito. Vamos conversar com ela. Você conversa com ela. Eu, no início do ano, eu dei uma palestra para os nutricionistas a nível estadual de todas as cidades aqui da Paraíba, que gestam, de fato, a parte da alimentação. Então, vai ser bom porque esse contato já começou com a nutrição e tendo ali a Secretaria de Educação junto, a gente consegue, sim, fazer um momento diferente. Até porque nós temos um projeto de lei que abraça, que a gente mostra que
Até deixar já claro também, o mês de maio é o mês de conscientização sobre alergia alimentar. Sim. Então, a gente pode até fazer um trabalho bacana. Eu tô com poucas datas em maio, mas a gente consegue sim abraçar também Pombal. Eu acho interessante, até porque Pombal eu tenho um número grande de crianças com restrições alimentares, muito grande. E essas crianças precisam da educação. Vamos ficar estão nas creches, nas escolas, enfim. E há um trabalho, inclusive, nutricional bem interessante, feito desde a época da gestão do ex-prefeito Vericinho, né? Agora é Galego. Né? A esposa do Vericinho estava até pouco tempo à frente da Secretaria de Educação. Eu fui ligado à gestão, né, do Vericinho e não mais hoje, né, por problemas, né, políticos que a gente sabe. Eu também me afastei da política como um todo, mas eu acredito que ela vai lhe dar uma atenção. Eu tenho fé. Perfeito. Né? Mas vamos falar justamente o que é de fato uma alergia alimentar e como ela se diferencia de outras condições alimentares. A gente tem muita dúvida sobre essa questão do que é alergia, do que é intolerância. É a mesma coisa. Então, é bem interessante a gente deixar isso, até porque tem alguém em casa que pode estar assistindo, está passando por uma situação parecida e não sabe. Então, a gente tem sempre ter alerta a sintomas. Então, quando é sintoma gastrointestinal, a primeiro momento, após 5 anos de idade, a gente deixa de produzir uma enzima chamada lactase. É uma enzima que fazia parte do nosso corpo, nosso organismo, até os 5 anos. Depois disso, a gente deixa de produzir. Então, consequentemente, temos um copo no nosso organismo. À medida que a gente vai tomando leite diariamente, a lactose, que está no leite, que é o açúcar do leite, ele vai entrando no nosso organismo e tem uma hora que transborda. Então, depois de 30 anos de idade, é muito comum a maioria das pessoas ter intolerância à lactose. Quais são os sintomas? O inchaço, a barriga distendida, uma dor de cabeça, às vezes está até mais forte após consumir algo com leite. Essa pessoa também pode ter a diarreia, pode ter prisão de ventre. São sintomas mais leves, digamos assim. Não que sejam pequenos, mas são mais leves comparado à alergia. Já na alergia é uma reação do sistema imunológico. Como eu disse, pode chegar hoje, pode acabar amanhã, pode chegar depois de amanhã, vai de organismo para organismo. Então, a alergia já vem 3 sintomas. Eu digo 4. Temos a reação gastrointestinal, pode ser sintomas parecidos com esse que eu citei, mas também pode vir sangue nas fezes, pode vir vômito em jato, situações bem mais graves. Temos também a dermatite atópica, onde vem placas no corpo, vermelhidão, coceira demais, escamação na pele. Temos também a reação respiratória. Então, a coriza, a criança que tem sempre ali a pneumonia, bronquite, uma criança que está sempre precisando ali de amparos médicos para aquela parte respiratória, incluindo a asma. E temos também sintomas neurológicos, que são sintomas pesquisados há poucos anos. Então, a gente vê muito estudo nos Estados Unidos, mas o sintoma neurológico está entre os principais também. E a gente tem que entender que todos eles levam em busca da nutrição. Então, se tiver uma nutrição completa para essa criança, retirando o alergênico, essa criança tem vida normal. Então, ter de fato a conscientização de que tem alergia, ter o diagnóstico rápido, consequentemente essa criança ou essa pessoa deve ter sim o amparo médico para o cuidado do dia a dia, retirada do alergênico, porque não tem medicação que cure, é só retirar e vida que segue. Ter segurança no dia a dia. A alergia alimentar pode levar à morte? Pode. E quais situações isso acontece? Pode. Eu já levei meu filho 3 vezes para o hospital, pedindo a Deus para dar tempo de chegar. Ela pode dar sim um edema de glote, em alguns casos, e edema de glote não existe tempo, não existe. Existe um caso que aconteceu em Natal, há 2 anos mais ou menos, um rapaz, ele era influenciador, muito conhecido, ele estava na casa do amigo, e o amigo disse que tinha feito bolinho de carne, mas na verdade era bolo de camarão e ele era alérgico a camarão. Ele chegou a tomar medicação, chegou o SAMU, tentou fazer toda a manobra e em menos de 10 minutos ele veio a óbito. Infelizmente, por conta de um erro e desrespeito com o que ele passava, com a alergia alimentar dele. Então é grave e pode sim levar a óbito. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou como mãe de uma criança com alergia alimentar?
Eu acho que até hoje foi ter levado ele no cinema. Primeira vez que ele foi no cinema, sentou na cadeira e após 10 minutos de filme, meu filho teve uma reação gravíssima. Ele inchou o olho, inchou o pescoço, inchou o rosto. E a gente não teve amparo de ninguém do cinema. Eu saí de lá pedindo Uber, ligando pro SAMU. E ele chegou ao hospital. Sem nenhuma assistência. Sem nenhuma assistência. Chegou no hospital, foi tomar adrenalina. Ele teve o efeito rebote da adrenalina. Então teve que tomar mais uma. E aquilo para uma mãe, ver seu filho desfalecendo na sua frente, com menos de 5 anos de idade, foi terrível. Mas eu sempre levo isso como algo que eu preciso buscar por ele. Ele é minha maior inspiração. Eu trabalho por ele, primeiramente. E com relação à associação, qual foi o maior desafio ao longo desses anos? Eita. Foi quando a gente foi aprovar o projeto de lei na Câmara Municipal. E a gente foi barrada. Foi vetado o projeto. E eu fui apresentar. Inclusive, eu tenho uma lei até tatuada no braço. Porque essa lei, ela me deu uma grande dor de cabeça. Eu escutei um vereador em questão, que eu não vou citar nome. Ele saiu de onde ele estava e ele veio até mim somente na hora que desligaram a TV. Porque todo mundo derrubou o veto. Até então, lá em cima estava todo mundo abraçando o projeto. Ele desceu e ele me esculhambou, me chamou de irresponsável, disse que eu estava querendo matar as crianças, que uma criança que tem alergia alimentar nem é para ir para a escola, porque se tem alergia, como é que vai estudar? Você sabe que lá pode ter contaminação de alimentos. E só que como eu tinha estudado todos os vereadores antes de ir para lá, eu disse a ele, hoje a lei foi aprovada, eu sei que você está falando isso porque sua esposa tem escola aqui em João Pessoa, mas ela vai ter que se adaptar também, porque se ela não se adaptar, quem vai fiscalizar a escola dela sou eu. Então, se você quer falar mais alguma coisa, vamos falar com as câmeras ligadas, porque você esperou desligar. Eu acho que esse foi a maior dificuldade que eu tive, porque eu tive que segurar uma dor de emoção que eu estava para ser surpreendida por uma pessoa xingando um projeto, que hoje é referência no Brasil. Entre os casos acompanhados pela associação, qual foi o mais grave e o que ele revela sobre a realidade dessas famílias? O mais grave, até hoje, foi de uma criança no Ceará. Eu digo mais grave porque era uma situação financeira grave que a família passava e a gente só teve conhecimento desse caso há pouco tempo. E quando a gente teve, de fato, contato com a mãe, 2 dias depois a gente soube que ela matou a criança e se matou. Foi um caso bem complicado, que marcou, sim, a história da alergia alimentar. A gente tem até receio de pessoas passarem a mesma coisa, por isso que a gente fala tanto sobre o apoio psicológico, a importância dele e como as pessoas devem ajudar, de fato, apoiando e conscientizando. Eu acho que esse momento até que a gente está fazendo aqui é um momento de conscientização para as pessoas que estiverem em casa saber que não estão sozinhas, que podem sim ter ajuda de pessoas que podem melhorar e ajudar no que realmente está em dificuldade. Voltando aqui, maio é um mês de conscientização, né? Sim. Você tem uma programação especial? Está elaborando alguma programação? Tem algo para acontecer? Temos sim. Nosso mês de conscientização, a gente hoje abraça 2 causas no mês de maio. A gente tem o mês de conscientização sobre a alergia alimentar e também o mês de conscientização sobre a doença celíaca, que são pessoas que não podem consumir glúten. Então, a gente está elaborando, eu sou palestrante da área, então já estou com algumas palestras marcadas. A gente vai tentar, sim, fazer também alguns momentos em escolas particulares e também escolas públicas, e também na alimentação. Como conselheira de segurança alimentar, a gente está tentando fazer também um movimento nas cozinhas comunitárias, até porque também foi aprovado perante o CONSEA, que eu trabalho no CONSEA também, de um projeto onde a João Pessoa vai ter uma cozinha exclusiva para a alimentação de pessoas com restrições alimentares de comunidade e pessoas em situação de rua.
Então, não é porque a pessoa está em situação de rua, não é porque mora em uma comunidade, que a pessoa não deve ser abraçado e lembrado e respeitado pela tua alimentação, do que pode ou não consumir. Bom, nós estamos conversando e já chegando nessa reta final desse bate-papo, para você que chegou agora, com Izzy Nobre, que é presidente da Associação de Apoio à APLV e Alergias Alimentares da Paraíba, A4PB, com a missão justamente de promover a inclusão alimentar, garantindo mais segurança, dignidade e qualidade de vida para as pessoas com restrições alimentares, como alergias, intolerâncias, doença celíaca e diabetes, como também o público vegano. Com relação ao público vegano, como é que funciona também essa situação? É porque o público vegano, a gente tem que entender que é uma cultura, né? Então, o público vegano hoje, exemplo, uma criança vegana vai para a escola hoje. Então, ela chega lá e já aconteceu. Caso a criança não poder comer, que num dia era macarronada com carne moída. Ela tem muito. E agora? Sabe o que deram para a criança? Uma maçã. Não é nutricional igual. Então, essa criança, ela não vai ter a mesma nutrição, até mesmo do seu cérebro. Então, consequentemente, uma criança que vai ter menos respeito ali com a questão da educação. Então, a gente abraça pela questão nutricional, de fazer a adaptação correta de acordo com cada necessidade. Só relembrando que ao longo de 8 anos de atuação, de fundação, a associação já apresentou mais de 62 projetos de lei em todo o Brasil, a nível municipal, estadual e federal, sendo mais de 20 já aprovados. Então, a nível federal, tem algum aprovado? Temos. Nós temos, acho que são 8 aprovados a nível nacional, onde um deles é bem importante, ele foi aprovado fazem 3 anos, que é todos os medicamentos agora, eu acho que as pessoas vão começar a ver, eles no rótulo mesmo do medicamento, ele está informando se contém leite, se contém glúten, é uma lei de projeto nossa, porque a gente tinha muitas famílias que compravam o medicamento, só ia saber se tinha um alergênico quando abria a bula. Então, imagina só, uma família com condições financeiras pequenas, tem aquele valor somente para aquela medicação, abre a medicação e vê que contém um alergênico. Então, hoje, na própria caixa do medicamento, hoje já tem informando, como também tem informação também em produtos de higiene. Produto de higiene também tem a informação, traz um pouco mais de segurança e respeito para essas pessoas. Bom, além disso, a associação desenvolve ações de conscientização, orientação e acolhimento às famílias, bem como promover capacitações e diálogo com empresas e instituições, fortalecendo uma rede mais inclusiva, preparada e socialmente responsável. Izzy, obrigado por aceitar o convite, por estar com a gente, né, trazer essas informações. E a lei, inclusive, de fiscalização vai acontecer, né, já está em vigor e tem que ser cumprida. E a gente deixa o espaço aqui aberto a algo mais, se queira acrescentar, queira repassar, fica à vontade. Eu que agradeço o convite. Como eu disse, eu acho que é um momento que a gente consegue compartilhar, chegar a mais pessoas, mostrar que sim, elas não estão sozinhas, elas podem chegar até a gente com apoio jurídico também, pessoas que precisam da fórmula. Eu acho interessante a gente citar isso. A fórmula é o leite que a criança pode consumir. Uma lata dela custa em torno de R$350. E é direito de vocês receberem. Procurem a cidade de vocês, Secretaria de Saúde, vocês têm o direito de receber. Isso é uma lei federal. Caso não seja cumprido, procure o Ministério Público e também a nossa equipe jurídica que pode dar apoio para que vocês possam ter o alimento necessário para a criança ter a nutrição correta. Demais, agradecer o convite, foi maravilhoso. Eu espero de fato que esse contato não seja o primeiro, que a gente traga mais momentos para cá também. Como eu sempre digo, a alimentação, a segurança alimentar e principalmente falar sobre a necessidade de pessoas que vivem situações como essa, como alergia, eu acho que deve ser sim disseminada através da comunicação, e esse momento eu tenho certeza que vai abraçar e talvez até ajudar muitas pessoas em casa. Muito obrigada. Obrigado também. Semana que vem a gente volta com mais um Podcast, trazendo convidados e temas importantes de interesse da comunidade, da sociedade como um todo, tá bom? Um grande abraço a você, obrigado pela audiência na TV Diário do Sertão e se inscreva no canal do YouTube do Grupo Atlântico de Comunicação.